Meus amigos, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, no livro de Isaías, capítulo 40, verso 30. Isaías, capítulo 40, verso 30 e 31. Para você que não me conhece, tem vários visitantes. Meu nome é Diego, sou pastor na casa, junto com a Patrícia e a minha filha Letícia. Quero estender as boas-vindas para vocês, que vocês sejam amados. No final tem cookie de Nutella para vocês, mas vocês vão ter que comprar, tá bom? Beleza? Lá na nossa cantina, no nosso café. No nosso café tem um cookie de Nutella lá sensacional. Se eu fosse você, não perdia. Como diz os meus amigos, é impercável. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Isaías capítulo 40, verso 30 a 31. Antes, senão eu vou esquecer. Meus amigos, Paty não falou sobre isso porque ela deixou para eu falar. Mas a partir da semana que vem, a sala de oração de terça e de quinta, ela vai acontecer das 8 às 9 da noite. Então, a sala que acontecia pelas manhãs aqui, ela vai mudar para terça e quinta à noite, tá bom? Das 8 às 9 da noite, tá bom? Mudou o horário definitivo, tá, meus amigos? Então, não venham de manhã aqui. Quer dizer, vocês podem vir, vão ficar lá fora, mas não tem problema, tá bom? Vocês podem vir orar em volta da igreja, não tem problema, tá bom? Meus amigos, vamos lá, Isaías capítulo 40, verso 30 a 31, diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem já ouviu esse texto alguma vez na vida aqui? Aleluia, acho que todo mundo, né? Se você é crente há bastante tempo ou há pouco tempo, em algum momento da sua caminhada alguém já falou sobre esse texto, naquele momento que você estava cansado, sobrecarregado, sem vontade de cantar uma bela canção. E eu quero dizer algumas coisas. Eu queria, na verdade, essa noite, eu queria falar sobre a espera. Sobre a espera e os processos de Deus nas nossas vidas, tá? Essa citação de jovens e moços no texto, pessoas de pouca idade, cheios de vitalidade, ela nos mostra que até mesmo eles não aguentam permanecer pelas suas próprias forças. Deus é quem sustenta e faz com que a gente possa perseverar diante da espera e dos processos da vida. Sabe, meus amigos, a promessa de Deus, ela exige uma espera. E a espera, ela exige uma promessa para que nós permaneçamos pela fé. Aqueles que esperam de verdade no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, tendo relacionamento, entendendo as promessas e as palavras, são aqueles que encontram fontes intermináveis de força. Muita gente tem esperado muita coisa, sabe? Talvez você hoje veio aqui e você veio cheio de palavra e promessa de Deus. Talvez você esteja esperando bastante tempo já. E eu queria falar sobre isso. Hoje a gente está numa geração, meus amigos, que tudo é muito rápido. A gente já falou isso aqui várias vezes, mas eu quero repetir. A gente está numa geração onde tudo é um toque, tudo é em segundos, e se demora mais do que segundos, você já fica meio ansioso, impaciente. É uma geração que permanece pouco tempo no trabalho, em um trabalho, diferente da geração dos meus pais, por exemplo, que
era muito comum a pessoa ficar tipo 30 anos no emprego, né? Provavelmente você tem alguém na sua família que tem esse exemplo. Nossa, o cara ficou 40 anos, ele entrou na empresa e se aposentou na empresa. Já viram gente assim? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, né? Hoje é muito difícil. Talvez você está aqui, você já teve várias passagens em várias empresas. Sim ou não? Você estava lá e, poxa, estou ali, não estou sendo valorizado aqui, vou procurar um novo emprego. E é muito comum. Você se prepara, você é muitas vezes procurado pelo mercado, né? Eu lembro que quando eu ainda era CLTista, ou trabalhava no secular, eu não gosto de usar essa palavra, mas trabalhava aí no secular, ok? Gente, era muito engraçado, porque eu recebia, tipo, toda semana. Eu trabalhava com TI, tá, gente? Eu lembro que eu recebia toda semana um contato de uma tech recruiter, ok? De uma recrutadora de tecnologia. Toda semana eu recebia, mas, cara, e não era só um, eram vários, porque o mercado estava super aquecido. E era muito fácil você mudar de emprego nessa, não sei como é que está hoje. Mas era muito tranquilo, tipo assim, cara, você ia para uma outra empresa. A gente tem exemplos aqui na igreja de pessoas que foram para uma empresa, depois voltaram para essa empresa. E é muito comum hoje a gente não esperar tanto tempo. Isso não é ruim, tá, gente? Eu tô fazendo uma linha da sociedade, tá? É engraçado porque eu lembro que quando eu era criança, papo de tiozão agora, eu lembro quando eu era criança, você ia fazer um trabalho da escola, os vendedores de enciclopédia vinham na sua casa, e daí você recebia o vendedor de enciclopédia na sua casa. Sim ou não? Algumas pessoas deram risada aí porque lembram. E daí você comprava toda a enciclopédia Barça, a enciclopédia Larousse, a enciclopédia do estudante. E, gente, era engraçado porque todo mundo tinha a mesma enciclopédia. E daí era um BO, porque assim, os professores sabiam que todo mundo tinha essas enciclopédias. E você não podia simplesmente copiar aquilo que estava lá. Você tinha que ler e escrever com as suas palavras. Sim ou não? Era engraçado, gente, porque todo mundo tinha os mesmos trabalhos, parecido e tal. E se você quisesse se aprofundar um pouquinho mais no assunto, você precisava sair de casa. Você tinha que ir na biblioteca pública ou na biblioteca da escola e procurar lá nas enciclopédias que eles tinham alguma coisa relacionada ao assunto do trabalho. Gente, hoje você dá um Google. As pessoas ficam até meio impacientes quando você pergunta alguma coisa para elas, né? Já percebeu? Você fala assim, cara, como é que faz o negócio? Ele fala assim, dá um Google. Ele nem te responde. Dá um Google aí, só dá um Google. Cara, pega aí do celular, pergunta aí pro Google. E o pior, agora piorou ainda o negócio. Agora você pergunta para inteligência artificial. Sim ou não? Você vai lá e fala assim, que eu vou fazer uma palavra. Eu gostaria de um sermão expositivo sobre a bondade de Deus. O ChatGPT cria um sermão para você. E engraçado que junto com isso, e agora vamos falar de escola mesmo, já tem ferramentas que mostram quando aquele trabalho é feito pelo ChatGPT. Cara, é muito louco isso. Tudo é muito rápido, tá pronto tudo para você. Você vai pedir uma comida, eu não sei você, gente, mas eu filtro no iFood por tempo de espera e preço da entrega. Por quê? Porque você não quer esperar muito. Tô com fome, eu quero que entregue. E se atrasa 5 minutos, você vai lá no iFood e faz uma reclamação porque atrasou 5 minutos o motoqueiro. Que loucura é essa, meus amigos? Você quer tudo muito rápido, demora, você já fica ansioso, impaciente. É muito louco isso. E eu não estou falando que isso é ruim,
O problema é quando você acha que a vida cristã é assim também. Porque até a tecnologia nos servir é muito bom, sabe? Esses dias atrás eu encontrei aí um site onde tem uma... E é tudo grátis, tá, gente? Grátis e liberado. Porque tem muita gente que baixando os grátis aí, sabe? Baixando os grátis. Não estou vendendo, não é pirataria. Ok? Vamos lá alguém. Mas esses dias eu encontrei aí, cara, sensacional. Um monte de comentário bíblico para te ajudar e tal. Cara, isso é muito bom. O problema é quando nós, em meio a toda essa sociedade, aprendendo a viver desse jeito, a gente acha que a vida cristã é assim também. E eu quero te dizer, meus amigos, já de antemão, que Deus não se atualizou. Nossa, poxa, agora é uma sociedade que é tudo por um toque. Agora eu preciso responder mais rápido os irmãos, porque os irmãos estão impacientes. Os irmãos agora são ansiosos. Deus não se atualizou, meus amigos. Deus continua o mesmo, porque Ele é imutável. Nós que precisamos nos adaptar a Ele e sermos contra a cultura. Alguém disse que Deus usa forno a lenha, e eu acredito nisso. Nós somos a geração micro-ondas, aquela geração que o miojo demora, você fica irritado. Que você está indo para casa, você não vai ali no macarrão. Você vai para casa, passa num lugar lá, pega um negócio congelado, mete no micro-ondas, come e tá boa. Sensacional. Mas Deus não é micro-ondas, meu amigo. Deus continua sendo uma verdade absoluta e Ele é imutável. E a sociedade não importa. Já se passaram muitos anos e Deus continua sendo o mesmo. Então, eu quero te dizer que Deus, Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, sendo imutável, e o tempo dele não se encurtou porque você é impaciente. Ele continua sendo o mesmo. E hoje eu queria que a gente falasse sobre isso. Como eu disse, você provavelmente tem um monte de plano de Deus na sua vida, ok? Provavelmente você veio aqui e talvez vocês já receberam muitas palavras proféticas. Já veio a irmã do coque rodando, meteu a mão em você, escreveu sua vida e falou: vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você recebeu essa palavra. Talvez você ainda não recebeu nenhuma palavra profética. Talvez Deus está falando com você já há algum tempo a respeito de algumas coisas na sua vida, ou mais. Que barulhão, né? É uma Harley Davidson. Quiserem me dar, eu estou aceitando. Amém? Recebe aí, irmão. Voltando. Talvez você recebeu uma palavra profética. Talvez você está com um sentimento, impressões proféticas dentro de você. O Espírito Santo já vem falando há muito tempo a respeito de algumas coisas na sua vida. Ou talvez você olhou para uma promessa bíblica a respeito da sua vida e você creu nela, e você está esperando o cumprimento. Nos 3 casos, meus amigos, você vai ter que esperar. Ok? Eu vou repetir. Nos 3 casos você vai ter que esperar. E quando nós temos essas palavras, impressões, revelações, a pergunta e a questão de tudo isso, quando você recebe isso, tá, Deus, quando? E aí? Quando isso vai acontecer? E talvez você veio hoje aqui e está falando assim: está passando o tempo aí, Deus. E aí, quando vai acontecer? Talvez você esteja até meio frustrado. Talvez algumas palavras proféticas não se cumpriram ainda na sua vida, e você esteja questionando elas. E meus amigos, eu quero te dizer que palavra profética
ela nasce para ser julgada. Ok? Nem tudo que te falam é do próprio Deus. Não sei se você sabe disso, mas às vezes vem umas revelagem, como diz o Farley, que é a mistura de revelação com viagem. Ok? A galera gosta de usar a profetada, né? Sabe? Aquelas palavras proféticas. Vejo que o Senhor tem um propósito grande na sua vida, querido. Amém. Glória a Deus por isso. A Bíblia fala que em parte conhecemos, em parte profetizamos. E às vezes um irmão olhou para você, colocou a mão na sua cabeça e falou assim: você tem que fazer medicina, ou você tem que fazer enfermagem, porque vejo você com um jaleco branco. Talvez você seja açougueiro e não isso. Você entende, gente? Sim ou não? Então em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então precisamos cuidar. Era mais fácil você falar assim: vejo você com um jaleco branco, ok? Do que você tentar adivinhar a profissão do irmão. Cuidado. Enfim, fecha parênteses. Eu não abri, mas já fechei, ok? Então, meus amigos, talvez você tenha várias palavras proféticas e muitas delas realmente sejam de Deus na sua vida. A questão é quando. Quando isso vai acontecer? Talvez você esteja ansioso. Meu Deus, e aí? Quando que eu vou casar? E aí? Quando que a minha família toda vai ser crente? E aí? Quando que eu vou passar no curso X, Y ou Z? E aí? E aí? E aí? Eu quero te dizer, meus amigos, que o tempo, ele é necessário. E eu queria que você abrisse outro texto muito conhecido de todos, Eclesiastes capítulo 3, vamos lá. Vamos lá. Come on, somebody. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8. Vocês estão entendendo, gente, onde a gente está indo? Falamos de uma sociedade, nós estamos inserindo num lugar onde tudo é muito rápido. E nós temos a tendência de trazer isso para a vida cristã. Mas o tempo ele é necessário. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria e dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. O texto de Eclesiastes aqui, ele mostra diversas situações da nossa vida. Ele quase contempla tudo. E existe um tempo de espera para tudo. Por quê? Porque a espera é muito importante para nós, gente. Deus trabalha na nossa espera. Nós não podemos apressar processos. Nós precisamos entender que a força do nosso braço não pode tentar apressar o tempo de Deus na nossa vida. Nós conhecemos várias histórias de homens de Deus nas Escrituras, e as suas histórias de espera ou não. Você conhece a história de Abraão, que tentou dar um jeito, tentou dar uma ajuda para Deus. Sim ou não? Sim ou não, gente? Poxa, Abraão foi lá e tentou fazer o filho antes do filho que era para ser o filho. Ok? Daí ele tenta dar uma ajuda para Deus e não dá certo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ainda cumpre,
porque Deus é um Deus que cumpre promessas, amém? Nós conhecemos a história de José. Cara, pensa num cara que sofreu, o cara sonhador, o cara que Deus mostrou muitas coisas para ele, mostrou o que ia acontecer, e o boca aberta do José foi lá e contou para os irmãos. Lembram disso? Daí deu ruim, né? Porque os irmãos ficaram de cara com ele. Gente, tô usando esse linguajar para ficar mais na vibe aí do cu de jovens, ok? Beleza? Jovem. Vamos lá. José. Daí deu ruim, daí no final deu ruim, e nem no final deu o quê? Deu bom. Porque José foi fiel. José soube esperar. José não abortou processos, independente das circunstâncias. Daí nós vamos lá para Moisés. Todo mundo conhece a história dos 40 anos no deserto. Cara, parecia que tudo estava... Nossa, Deus abriu o mar. Tinha coluna de fogo à noite e nuvem durante o dia. Teve maná do céu. Eles reclamaram que não tinha carne, veio carne. Eles reclamaram, a roupa crescia com eles, mano. Pega a visão. Okay? Pega a visão. A roupa crescia com eles. E essas pessoas que estavam lá não entraram na promessa. Olha só o que diz Números 32, 11 a 13. Não precisa abrir. Porque Deus falando, ok? Deus falando aqui. Porque não me seguiram com fidelidade. É certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Apenas Josué e Caleb foram fiéis a Deus, souberam esperar e acreditaram, tiveram fé. Mesmo vendo que poderia dar ruim, eles falaram: vai dar bom. Eu vi os caras eram grandão lá, mas vai dar tudo certo. E eles entraram. É interessante que além dessas esperas, Deus às vezes para algumas pessoas e faz elas esperarem, porque depende muito da personalidade de cada um. A gente vai falar isso daqui a pouco. Veja Paulo, Atos capítulo 16, versos 6 e 7, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito Santo fez assim: espera, aqui ainda não, espera. Então, meus amigos, todos passam por determinados processos de espera, sejam aqueles que são super sanguíneos, ou aqueles que esperam muito bem. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Outra, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 4 diz assim: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade o batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
Atos capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito, e começaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Houve uma promessa, houve uma espera. Aqueles que esperaram, aqueles que permaneceram, usufruíram da promessa. E aqui a gente entra em uma outra questão. E aqui, meus amigos, eu quero dizer que essa mensagem, ela nasceu numa mesa da minha casa. Há poucos dias atrás, nosso querido amigo Barba estava lá, e eu não sei se você lembra, Renan, mas a gente estava falando sobre espera, lembra? E de repente eu soltei uma frase na mesa a respeito de Davi e Saul, e aquilo feriu meu coração na hora. Eu falei, é uma semente. Eu não sei se você percebeu, mas ainda bem que estava no final da conversa já, porque eu quase não prestei mais atenção no que ele estava falando. Eu anotei algumas coisas no celular, daí eles foram embora, porque discipulado bom é aquele discipulado que começa num dia e termina no outro, sabe? Começa 8 horas da noite e termina 2 horas da madrugada, ok? E daí eles foram embora, eu sentei no sofá e continuei escrevendo. E aqui fala do tempo de espera, Davi e Saul, e o processo de maturidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Diz assim, todo mundo achou? Diz assim: Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Capítulo 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o que aconteceu primeiro? 13 fala o quê? O Espírito do Senhor se apossou de quem? De Davi. E o 14 fala que o que aconteceu? O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então um espírito saiu e o outro entrou, ok? Davi foi ungido rei nesse dia. Foi a primeira unção de Davi. Saul não obedece por completo o que ele deveria fazer. Depois você vai lá e volta um pouco alguns versículos e você vai entender o que aconteceu. Saul não obedece a ordem explícita de Deus, e isso desagrada o Senhor. O Senhor rejeita Saul, e ele pede para Samuel ir até a casa de Jessé, para que ele pudesse ungir um novo rei, um outro rei no lugar de Saul. Ele é enviado por Deus na casa de Jessé, acontece todas aquelas coisas que você já sabe. Vem um filho, ele fala, não é esse. Vem outro filho, não é esse. Davi nem estava lá. Daí, não, tem mais um, chama lá Davi. E Davi é ungido. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossa de Davi. É aí que começam os grandes feitos de Davi. Davi Golias e toda a história que vocês conhecem. E é interessante que o Espírito do Senhor se ausenta ou se retira de Saul, e esse espírito mau começa a atormentar Saul. E daí alguém tem uma ideia genial, aí um pouquinho depois fala assim, cara, por que você não chama um cara que toca harpa bem, para que você seja mais, fique tranquilinho. Daí alguém lembra, fala assim, poxa, tem Davi, o cara é bom. Gente, parece que as coisas, todo mundo um sabia do outro ali, mas não sabia. Saul não sabia que tinha acontecido aquilo ali. E chamam Davi.
o cara que tinha sido ungido rei. E Davi, após ser ungido rei, começa a tocar para aquele que está na posição que ele estava prometido. Saul era atormentado por esse espírito mau, e Davi começava a tocar sua harpa, e esse espírito mau era lançado fora. E Saul gostou de Davi e traz ele para ser o escudeiro dele. Essa primeira unção de Davi, diz os historiadores que ele tinha entre 15 e 17 anos. Era um adolescente, jovem. Tem alguém aqui de 15 anos? Não, mentira. Com esse cabelo aí não tinha 15 anos. Não? Davi serviu por muitos anos Saul, tendo a consciência que o Espírito do Senhor havia se retirado já de Saul. Davi foi ungido rei, e Saul estava numa posição que era dele, mas sem a unção. Mesmo assim, Davi espera pacientemente até o dia que ele é ungido realmente rei sobre Judá e Israel. O tempo que passou, Davi tinha cerca de 30 anos quando ele foi ungido rei ali, o último em Israel. Primeiro em Judá, depois em Israel. Sabe, meus amigos, vocês conhecem a história? Se você não conhece, dá uma lida na sua Bíblia. Mas Davi teve a oportunidade de apressar os planos. Davi teve a oportunidade de tocar em Saul e falar assim: eu tenho a unção, eu sei onde eu tenho que estar. Mas ele não fez isso. Ele não usou da força do seu braço, não usou da posição que ele estava, para ele tomar a posse antecipada daquilo que Deus já tinha ungido ele. Davi se submeteu aos processos, meus amigos. Davi tinha unção, mas ele ainda não tinha estatura, ele ainda não tinha maturidade, e ele ainda não tinha a posição. E sabe, meus amigos, talvez vocês foram ungidos aí, talvez Deus já derramou várias unções sobre a sua vida, mas você precisa encontrar a estatura. Deus precisa encontrar maturidade em você, e por isso dos processos, para que você tome o lugar e a sua posição. Está fazendo sentido? Sim ou não? Então Davi teve a oportunidade, gente, mas ele segurou as pontas, falou: não é eu que vou me auto-enviar. E sabe, meus amigos, nossa geração tem muito isso. Tem um monte de gente se auto-enviando, tem um monte de gente aí imatura e colocando assim, agenda aberta. Que raiva que eu tenho disso. Eu já fui esse cara, por isso que eu sei, tá, gente? Tem muita gente imatura e gente dando plataforma para filhos imaturos ainda. E nós temos visto na nossa geração um monte de gente sendo ferida, porque está seguindo pessoas imaturas, e aquelas pessoas estão prejudicando uma geração. Sabe o que me dá raiva, gente? Quando você abre um vídeo no YouTube de alguém que se auto-enviou, e ele diz assim: o problema da igreja é... A minha vontade é de dar uma voadeira nessa pessoa. Porque a minha pergunta é: você sabe o que a igreja, o problema da igreja? Quantos casamentos você ajudou a restaurar? Quantas pessoas choraram na sua mesa pelas feridas causadas por outros líderes? E você ajudou no processo de restauração dessas pessoas? Quantas pessoas perderam família e você ajudou a consolar?
Porque, meus amigos, ser sniper, como diz o Fábio Coelho, ser sniper profético, você lá de longe, de 1 milhão de quilômetros de distância, falar assim: o problema da igreja é esse. Imaturo, se envolva com a igreja, pague o preço, para depois falar qual é o problema. E tem muita gente sendo levantada por outras pessoas que não perceberam a imaturidade ainda, e tem ferido uma geração, gente. Como eu fico triste com isso. Deixe Deus te promover, deixe Deus te colocar num lugar de honra, seja onde for, seja no evangelho, seja dentro da igreja ou seja fora. Cuidado com a imaturidade. Tá fazendo sentido, gente? Vamos lá? Ficou pesado agora, né? Vamos lá. Cuidado, gente, cuidado. Davi teve várias oportunidades, mas não fez. Tá, beleza. Diego, legal, eu entendi que eu tenho que esperar. Mas e aí, como que é essa espera? Porque tem muita gente que fala sobre espera e as pessoas não têm noção do que é esperar. Mas o que é esperar biblicamente falando? Sabe, muita gente tem caído numa heresia gospel, assim. Muita gente bate na mesa e fala assim: se Deus fez uma promessa para você, você não vai morrer até essa promessa se cumprir. É muito bonito, né, gente? Nossa, coach gospel. Vai dar tudo certo. Se Deus te fez essa promessa, Ele vai cumprir, nem que seja antes de você morrer. Só que ela é muito bonita, né, gente? Mas assim, não é bíblico. Deus faz promessas, sim. Deus cumpre promessas, sim. Mas existe a sua parte, meu amigo. A gente leu um texto agora de que Deus matou uma galera no Egito, no deserto. Sim ou não? Essas pessoas usufruíram da promessa? Vamos lá, gente, usufruíram ou não? Morreram, gente, pela infidelidade, porque não souberam esperar e abortaram talvez processos que deveriam acontecer. Então a espera bíblica é uma espera ativa, gente. A nossa espera, a sua espera, a minha espera, ela não deve ser uma espera ociosa, preguiçosa, omissa. Porque tem muita gente que acha que é sentar. Não, Deus me fez uma promessa. Qual que é a sua promessa? A minha promessa é: Deus quer me usar nas nações. Carababá. Daí a minha pergunta para essas pessoas que Deus quer usar nas nações é: como que está o teu nível de inglês? E aí? Desculpa, meus amigos, mas se Deus vai te usar nas nações e você não tem inglês, você está sendo omisso e preguiçoso. Amém? Como diz o Fábio, aleluia. Me ajude a melhorar, né, gente? Existe algo que precisamos fazer. Pior, tem gente que vai usar, diz que vai para as nações, não fez nem passaporte ainda. Então existe algumas coisas que precisamos fazer, mas não é só o que precisamos fazer, é com quem devemos estar. O que eu quero dizer com isso? Essa ação, essa atividade tem a parte natural, ok? Que você precisa fazer, mas muito mais do que isso é você estar com Ele, do que você estar fazendo coisas para Ele. Essa espera ativa é você estar frequentemente na sala do trono, gastando tempo e conhecendo Ele.
tendo relacionamento com Ele. Salmos 27, 14 diz assim: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se no seu coração, espere pois no Senhor. Salmo 41, esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Se você é da casa, sabe que esse texto é algo que faz parte da nossa identidade. O culto kavá que acabamos de falar aqui, esse kavá é esperar pacientemente. Kavá, que essa expressão significa como um leão está aguardando pela sua presa, ele está atento, esperando, ansioso, desejoso, com fome e com sede, mas atento, parado, mas atento, esperando aquele momento. Então ela é uma espera ativa, que não é uma espera ociosa. Deus falou, vai cumprir. Não precisa fazer nada. Salmo 132, 1-4 diz assim: a ti que habitas nos céus, eu elevo meus olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que Ele tenha compaixão ou misericórdia de nós. Então exige uma atenção, exige uma atividade, que é muito de estar com Ele, de estar atento àquilo que Jesus está fazendo. Sabe, meus amigos, esperar em Deus não é ficar na internet ou na frente da televisão até que Ele vai agir em algum momento. Não é isso. Esperar em Deus é estar atento, sem distrações, aguardando a mão dEle se mover. E essa ação, mais uma vez, é muito mais estar com Ele do que estar fazendo coisas para Ele. Nossa satisfação será no Deus que faz as coisas, e não nas coisas que foram feitas por Deus. A gente sabe sim que existe uma alegria em servir o Senhor. Nós temos, eu acredito que boa parte da igreja aqui serve aqui, serve em outros lugares. Existe sim uma alegria, e nós precisamos estar fazendo, ok? Eu não estou pregando aqui contra você fazer as coisas, mas o que é mais importante? A nossa satisfação e completude, se é que existe essa palavra, ou plenitude, precisa estar nele. É claro que vamos fazer coisas, é claro que não podemos ser omissos. Tem coisas que precisamos fazer, meus amigos. Como eu falei, tira um passaporte. Deus vai te usar na música, estude música. Deus vai te usar como um homem de negócios, estude aquilo que você vai fazer. Existe a sua parte, mas tem muita gente esperando Deus fazer algo e Ele não está fazendo absolutamente nada. Deus não dá coisas para filhos imaturos. A palavra fala que o filho imaturo não se difere do escravo. Não consegue ter acesso à herança. Então, meus amigos, eu quero te dizer, existe algo que você precisa fazer sim, mas principalmente esteja com Ele, porque é Ele que vai dizer o que você precisa fazer. Só que tem gente que está esperando sem Ele e achando que vai dar certo tudo. Não podemos ser irresponsáveis, gente, com aquilo que o Senhor nos deu. Precisamos ser bons mordomos. Deus te deu um talento, Deus talvez tenha derramado uma unção sobre a sua vida, mas e aí, o que você está fazendo com isso? O que compete a você fazer e o que compete a você esperar?
Cuidado, gente. Tá fazendo sentido? Então é uma espera ativa. Por favor. E nessa espera ativa, talvez tenha muita gente esperando ativamente. Só que tem muita gente se comparando com a espera dos outros. E entrando no lugar de justiça própria. Mas Deus, olha o irmão ali, ó, não faz metade do que eu faço. Mas o Senhor está levantando ele. Pare de olhar para os outros e se comparar. Dani gosta muito de usar o versículo lá de 2 Coríntios 10, que fala assim, vou ler o versículo. Eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez, ou falta de entendimento. Então pare de se comparar, pare de olhar para o outro e falar assim, Deus está levantando o outro que não merecia, não é justo. Essa palavra, quando você usa a palavra não é justo, você automaticamente mergulhou na piscina da justiça própria. Fala assim, mano, mergulhei, não é justo, Deus é injusto. E daí você está falando que Deus está mentindo, que Deus não é aquilo que Ele diz ser. E pior, fala que Deus está errando ainda. Puxa, a gente é bom demais, né? Sabe, gente, o processo de esperar de cada um é responsabilidade soberana de Deus. A gente se entra nesse lugar de comparar e julgar o plano de Deus no outro, é dizer que Ele realmente está errando. Poxa, e quando a gente diz não é justo, é bem possível que a gente possa entrar num lugar e abortar processo na nossa vida, porque o desânimo toma conta, porque você entra num lugar de justiça própria, você não quer mais saber disso, Deus não é tão bom assim mais, e você aborta processos. Salmo 37:7 diz assim: descanse no Senhor e espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. O que é isso? Para de olhar para o outro e ver que está dando certo na vida do outro, aos seus olhares, e olhe para a sua vida, e olhe para Deus, confia nele, espera. Sabe, meus amigos, eu alguns anos atrás, quando eu tinha uns 10 anos atrás, talvez, uns 10 anos atrás eu estava quase entrando na crise dos 30, hoje eu tenho 38 anos, apesar de não parecer, tá, gente? Eu pareço que tenho 28, mas eu tenho 38, tá? A barba branca meio que zoa a minha idade, mas enfim. Eu lembro que quando eu estava quase chegando nos 30 anos, eu comecei a olhar uma galera que Deus estava levantando na nação. E eu olhava para aqueles caras e falava, mano, piazada nova. Eu já achava que eu era o cara, enfim. E eu comecei a questionar muita coisa. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Paty. A gente estava num apartamento, eu falava, cara, eu não sei o que acontece, eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo e parece que as coisas não vai, cara. Tipo assim, ó, já entreguei tal coisa. Daí você começa a dar carteirada em Deus, né? Assim, ó Deus, eu fiz tal coisa. Você pediu para fazer tal coisa. Eu pedi para entregar tal coisa, eu entreguei. E eu lembro que eu entrei numa crise assim. Porque eu falava, cara, mano, eu tenho 28 anos. Poxa, eu preciso produzir. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu sei do que Deus tem para minha vida. E estou vendo um monte de gente sendo levantada que eu nem sei o que. E cara, entrei nesse lugar ruim. Eu lembro dessa conversa que a gente teve lá em casa. E a Paty cheia de paciência e mansidão. Ai, amor, Deus sabe, né? Deus é soberano e tal. Mas eu lembro que eu fiquei alguns meses nessa crise até que Deus me tirou desse lugar de comparação. Eu entrava num lugar de comparação ruim, porque eu olhava para o outro e falava assim, eu sou melhor que esse cara, eu sou melhor do que ele, por que Deus levantou esse cara? E é horrível isso, gente,
Porque a comparação, ela sempre ou vai nos levar para um lugar de orgulho, ou de uma falsa humildade, ou seja, insensatez. E eu lembro que passou um tempo, Deus falou assim: honre a porção que eu te dei. Pare de olhar para a porção dos outros. Pare de olhar para os outros. Eu te dei algo, honre, seja bom mordomo daquilo que eu coloquei na sua vida. Eu falei, cara, é isso. Para, reseta, vamos para cima. Assim aconteceu na área profissional também. Gente, ano passado, ano retrasado, eu estava numa empresa de tecnologia trabalhando, e eu era sênior na área, não só pela idade, tá? Nossa, cara, com essa barba branca, entrou como sênior já. Mas, gente, eu fiquei assustado com a piazada que entrava, assim. E eu lembro que eu passei, eu entrei, e cara, isso trabalhou muito meu orgulho. Porque, cara, eu sei das minhas capacidades, né? E eu lembro que eu entrei num projeto que, mano, eu não manjava nada. Os caras apostaram em mim lá dentro e tal. E daí eu lembro de fazer uma call, que agora é call, né? Não é mais ligação, é call. Vou fazer uma call, tá? Não é mais ligação, é call. Enfim, eu estava fazendo uma ligação, era na época da pandemia, e eu passei 1h30 com um menino de 19 anos me ensinando como que eu deveria fazer o negócio. Mano, eu terminei a call, tipo, falando, mano, o que está acontecendo comigo? Meu Deus do céu, mas ao mesmo tempo aquilo me ensinou. Fala, cara, não tem ninguém que não possa te ensinar algo. E eu entrei num lugar de humildade, graças a Deus já tinha me surrado bastante, mas eu lembro que eu dei risada, assim, falei, meu Deus, 1h30 com um menino de 19 anos que destruía na parada, assim. Então, gente, para de se comparar, honre a porção que Deus te deu, cuidado para não entrar num lugar de justiça própria, porque as pessoas, como eu disse anteriormente, tem formas diferentes de lidar com a espera. Seu temperamento diz muito sobre você, mas cuidado para não virar um horóscopo gospel. Eu sou assim porque eu sou sanguíneo, sabe? Beleza? Cuidado com o horóscopo gospel. Mas teu temperamento fala muito sobre você. Então Deus vai falar alguma coisa pro sanguíneo, ele tem que falar por partes. Porque o sanguíneo, ele ouve a parada e fala, amanhã vai acontecer. Onde que é o barco que eu tenho que pular para fora? Onde que é a piscina que eu tenho que pular? É nós, vamos. Agora, outras pessoas, gente, elas amam a zona de conforto. Tá bom aqui. Não, tô curtindo a vida aqui, não. Nossa, tá massa, mano. Quê? Tenho que ir para as nações? Não, Deus que me leve. Amém. Não, vou esperar aqui, tô de boa. Essas pessoas, meus amigos, elas precisam ser empurradas do ninho, sabe? Porque o problema é a certeza da certeza da certeza, sabe? O cara que ouve uma palavra de Deus, mas fala assim, vou provar, né? Vou orar aqui, não, se for de Deus, vai acontecer tal coisa. Acontece. Aí, irmão, vamos lá, né? Não custa nada Deus falar de novo, para eu ter certeza de novo. Daí, ele ouve de novo. Ele ouve de novo. Ele ouve de novo. Ele ouve de novo. Meus amigos, cuidado para não ser o colecionador de palavra profética. Que você ouviu 1 milhão de palavras proféticas a respeito e até hoje Deus está falando com você porque você precisa se mover, meu amigo. Tem alguma coisa que precisa fazer, ok? Então, por um lado tem os que pulam e Deus precisa parar, que esse sou eu. O Senhor foi sábio e colocou a Paty na minha vida. Ela é o cordãozinho do balão, sabe? Eu sou o balão cheio de hélio, sabe? Deus falou, mano, é nós, vamos lá, nós queremos saber. A Paty fala assim, o que precisa fazer? Como que é? Acho
que não é agora não. Ela quase explode o balão assim, com o palito. Então, meus amigos, nós precisamos aprender a lidar com a espera. Seja você tendo que pular para fora, ou você tendo que ser segurado. Paulo teve que ser segurado. O Espírito parou ele. A minha oração para Deus muitas vezes é: Deus, eu estou fazendo, vamos lá, me para. Se tiver que parar, me para. Vamos lá. Porque eu quero. Então, meus amigos, precisamos nos submeter. Davi, cara, pensa Davi. Olha para Davi. Você acha que Davi era intenso? Sim ou não? Cara, Davi olha a parada com Golias e fala assim: mano, esse bando de... eu vou lá com as minhas pedrinhas aqui e vou matar esse cara, em nome do Senhor. Mano, esse cara esperou, teve a oportunidade de matar Saul, esperou. Meu amigo, vamos lá. Deus age na espera e nos processos. E a espera é um processo que todos precisam passar, meus amigos. A gente precisa reconhecer é que Deus não está te fazendo esperar. Meus amigos, ouve isso. Deus não está te fazendo esperar porque Ele não te ama. Deus não está te fazendo esperar porque Ele está te punindo. Deus ama você e Ele quer te colocar no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Há tempo para todas as coisas. Existe uma beleza nos processos de Deus e nós muitas vezes não enxergamos isso. Nós queremos cumprir, nós queremos pular para lá. Sabe, nós temos orado muito sobre avivamento. Eu não sei você, mas eu quando o negócio começou a pegar em Asbury lá, eu falei: mano, vai acontecer aqui também. A gente é o inimigo do fim, velho. Vai acontecer. E você fica com aquela santa expectativa e fome, sede por Deus, e não aconteceu. E aí? Como que eu lido com isso? Deus é soberano, gente. Deus é soberano. Nós precisamos entender os processos. Nós precisamos olhar e reconhecer isso. Deus vai usar essa espera e a circunstância que você está passando para preparar o vaso, para que tudo aconteça da forma certa. Deus está preparando o vaso, meu amigo. E uma coisa que eu tenho aprendido, gente, é que Deus não libera vaso rachado. Somos nós que nos colocamos nesse lugar. Somos nós que saímos do lugar onde o oleiro está formando o vaso e fala assim: eu estou pronto, agenda aberta, eu estou pronto, vamos para cima. E sabe, Deus é pedagógico, meus amigos. Deus não vai fazer as coisas com filhos imaturos. É a nossa impaciência, a nossa ansiedade que nos coloca em maus lençóis, meus amigos. Sabe, muitos inclusive usam o texto: não, eu estou indo cumprir a grande comissão. Ou, não, eu estou indo porque existe uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos. Só que, meus amigos, esses filhos que está falando no texto, olha, vamos ler o texto. Romanos 8, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esses caras estão sofrendo, ok? Esses caras estão passando por um processo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esses filhos, no original é ruios ou ruiós, que diz que são filhos maduros. Deus não dá Ferrari para filho imaturo, ok? E sabe, meus amigos, muita gente tem apressado os planos de Deus,
tem mergulhado em lugares onde não deveriam estar ainda, e deu errado, deu ruim, e você se feriu. E sabe, muitos de nós ainda acabamos culpando Deus no processo. Deus, você que me pôs nesse lugar. Deus, que você que me fez. Ué, você não é soberano? Não sabia? Por que não me tirou de lá? Meus amigos, não culpe Deus. Deus é pedagógico, Ele vai pegar o vaso, vai quebrar e vai refazer. Deus é pedagógico, gente. Deus é pedagógico. E Ele só vai liberar as coisas quando Ele tiver certeza daquilo. Isso significa que não vai ter luta? Não. Isso significa que só vai dar certo as coisas? Não. Isso significa que em todo tempo você vai ser suprido. Isso significa que em todo tempo você vai ser fortalecido, porque aqueles que esperam no Senhor têm as forças fortalecidas. Deus estará lá renovando as suas forças dia após dia. Muitos anos atrás, eu comecei a ser um colecionador de palavras proféticas. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu sou ruim de idade, mas é mais ou menos isso. Eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo, num culto pentecostal. Foi manto, demos lugar para o Espírito, aleluia. E cara, eu fui batizado no Espírito, foi bizarro assim, foi muito legal. Eu comecei a falar em línguas. Eu lembro que um menino, o meu antigo líder de adoração, meu antigo líder de louvor dessa igreja, ele meteu a mão na minha cabeça e começou a profetizar muitas coisas a respeito do meu ministério. E eu lembro que eu ouvia algumas coisas, limpava ranho, ouvia outras coisas, limpava choro, e foi a primeira palavra profética a respeito de onde Jesus queria me usar. E passou-se os anos, eu comecei a receber várias palavras a respeito disso. Quando eu tinha 18 para 19 anos, eu comecei a ir em algumas conferências. E eu lembro que eu fui numa conferência na CCC. Sei que tem gente da CCC aqui. Eu fui numa conferência chamada Cura para as Nações. E eu fui ministrado de uma forma que eu voltei para casa. E minha mãe conta, porque eu não lembro disso, que eu recebi algumas palavras lá e, cara, eu fui impactado num dos cultos. E eu lembro que eu voltei para casa, não conseguia parar de falar em línguas, eu fui dormir e minha mãe conta que 3 dias ela acordava de noite comigo falando em línguas no quarto. Foi um negócio bizarro assim, louco. E eu lembro que com 18 anos eu recebi, Deus começou a fazer alguns downloads a respeito de coisas que Jesus queria fazer na minha vida. E eu lembro que eu sentei um dia no meu quarto, no meu computador 486, meu Deus, aqueles brancão, sabe? E eu comecei a escrever tudo. Falava, Deus, olha isso, olha isso, olha isso. Só que eu cometi um grande erro. Eu era imaturo. E eu achei que aquilo era para aquele dia. E sabe, meus amigos, eu fiz acontecer naquela época. Eu usei da minha influência, eu usei da plataforma, e eu comecei a fazer acontecer algo que Jesus estava me falando naquela época. E gente, quer que eu diga o que aconteceu? Me quebrei, frustrado, feri muitas pessoas, me senti incapaz, desanimei e por fim eu culpei a Deus. Fala, Deus, por que você me falou então? Se não era para agora. E eu lembro que meu antigo pastor, ele me deu um CD de palavra assim, sabe? Lembra que a galera gravava coisa hoje a palavra tá top, né? Mas era um CD aqueles branquinhos e estava escrito assim: como lidar com a decepção. Ele viu que eu estava meio mal, me deu esse CD do pastor Getúlio.
Quem conhece o pastor Getúlio, é um pastor que trabalha com libertação. Porque eu estava destruído. E eu machuquei uma galera de gente que estava comigo, porque essas pessoas acreditaram naquilo que eu estava falando. Acreditaram naquilo, porque realmente era uma coisa muito de Deus. E a gente estava cheio de boa intenção. Mas eu machuquei as pessoas porque eu era imaturo, gente. Me feri pessoas. Demorei para voltar, gente. Porque eu falei, cara, vai acontecer de novo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei. E foi bem ruim. De 18 para 19 anos, um pouco antes de eu a parte se conhecer direito e casar e tal. Se conhecer direito foi estranho, né? Parece que eu me conheci pela metade, né? Não, enfim. Mas foi nesse processo. Eu era bem novo, assim. E sabe, alguém disse, meus amigos, que Deus leva muito tempo para que as coisas aconteçam de repente. Já ouviram essa palavra? Essa frase? Deus leva muito tempo para que as coisas aconteçam de repente. E hoje eu estou vivendo algumas coisas depois de ter me arrependido, depois de ter caminhado. Hoje eu estou vivendo coisas que foram profetizadas e foram faladas para mim quando eu tinha 18 anos. 20 anos, meus amigos. E eu não estou falando que isso vai acontecer com você também tem tanto tempo. Não estou falando isso. A questão é que eu tive que esperar. Hoje eu vejo o favor de Deus em um monte de coisa. Essa igreja onde eu estava era uma igreja que começou do zero. Começou na casa do meu avô. Eu lembro que eu cortava pão da ceia. Ajudava a cortar os pães da ceia. Eu era criança. Eu vi tudo isso acontecer. Era Deus forjando para que eu estivesse aqui hoje. E eu quis apressar. E olha o que hoje eu vejo que a gente está vivendo aqui. Eu falo, Deus, você sempre acerta, hein? Porque eu estou vivendo hoje muitas coisas que foram profetizadas lá atrás. Cada vez que eu vejo uma equipe de adoração ministrando igual eles ministraram hoje, foi uma bênção, não foi, gente? Sim ou não? Céu na terra, Quero dizer que cada vez que eu olho, são coisas que foram faladas para mim lá atrás. E eu vejo eles ministrando aqui, meu coração eu me emociono, porque eu falo, Deus, o Senhor é um Deus que cumpre o que fala. Desde que eu espere nele. Desde que eu espere nele. E sabe, tudo isso faz parte um pouco do cumprimento da minha história, da sua história, da história do teu amigo do lado. Porque às vezes a gente olha para Deus e a gente olha para a nossa história e vê um pedacinho de tecido. Mas eu quero dizer que a história de Deus é uma grande colcha de retalhos, onde vai conectando uma na outra até que Deus cumpra o seu propósito. Está fazendo sentido, meus amigos? Tá, Diego, legal, eu entendi aí a questão de esperar. Eu entendi que eu tenho que me submeter aos processos, que o Senhor vai renovar minhas forças. Mas e aí, o que mais? Essa espera, meus amigos, esses processos, eles têm que ser, como eu disse lá atrás, você tem que estar nele. É aqueles que esperam no Senhor, e não aqueles que esperam as promessas do Senhor. Vocês entendem? Os que esperam no Senhor. No Senhor. Aqueles que entendem que o Deus... Aconteceu alguma coisa. Desculpa. É que daí eu perco a unção depois que sai o pad. Então, meus amigos, a gente tem que prestar atenção no Deus que fez essa promessa e não nas promessas que Deus fez. É óbvio, vocês entenderam. Eu não tô levando ferro e fogo, entende? Mas eu quero que vocês entendam que aquele que fez a promessa é aonde você deve esperar. Quando a gente olha para os heróis da fé de Hebreus, eu queria que você abrisse Hebreus 11 aí. Vamos lá? Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11.
Hebreus 11. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos lá de novo? Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, meus amigos, se submete a processos. A fé é você enxergar, você ter certeza daquilo que você está esperando, independente se aquilo vai acontecer ou não, porque você tem fé em Deus. É a convicção daquilo que você não está vendo, e talvez você não veja, mas eu creio de todo o meu coração. Hebreus 11, 39 e 40. Antes de a gente ler, depois você lê toda a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Ali fala sobre Moisés, sobre Abraão, sobre vários heróis da fé. Olha o que diz o capítulo 11, 39 e 40. Todos, vou repetir, todos. Vou repetir de novo, todos. E todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, lembrando que fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam. Mesmo eles tendo bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essas pessoas não viram a promessa, mas eles permaneceram esperando até o fim. Por quê? Porque eles criam em Deus. Hebreus conta essa história de diversos heróis, pessoas que o mundo não era digno deles. Essas pessoas foram mortas, muitas delas. Essas pessoas não viram as coisas acontecer. Eles gastaram as suas vidas, meus amigos. Muitos deles tinham diversas promessas, e essas promessas não aconteceram enquanto eles estavam vivos. A gente olhando pelo olho natural, a gente tem a tendência de dizer que eles não usufruíram, não desfrutaram do cumprimento dessas promessas. Mas eles permaneceram até o fim, porque a satisfação e a esperança deles estava em Deus. A espera fazia parte, o processo fazia parte, e a promessa, eles já tinham certeza do cumprimento, porque eles viviam pela fé. Eles viviam firmemente com uma convicção nos fatos que eles não viam e eles não viram, porque a satisfação deles não estava na promessa cumprida, a satisfação deles estava em Deus, no Deus da promessa. Deus não deixa a ponta solta nos planos dele. Note que o texto diz que eles precisavam da gente e nós precisávamos deles para serem aperfeiçoados, e para que o plano de Deus se cumprisse com plenitude, porque Deus não deixa a ponta solta. Então, meus amigos, eu quero te dizer, muitas coisas, talvez, muitas esperas têm acontecido na sua vida, mas Deus não deixa a ponta solta. Quando estar com Deus, meus amigos, preste atenção nisso, quando estar com Deus for a nossa maior satisfação, nós vamos esperar o tempo necessário, desde que Ele permaneça com a gente. Vou repetir, quando estar com Deus for a nossa maior satisfação, nós vamos esperar o tempo que for necessário, nós vamos permanecer o tempo que for necessário, desde que Ele esteja conosco. Nós não iremos se o Senhor não estiver conosco, não interessa, nós queremos o Senhor. Você está numa casa, meus amigos, que ora todos os cultos falando assim: nós viemos por causa de você, nós viemos por causa de você. Jesus, o nosso maior exemplo, você olha nas escrituras e vê que com 12 anos ele estava lá discutindo com a galera no templo. Jesus estava preparado? Jesus esperou aos 30 anos para começar o seu ministério. E é engraçado que
fazendo um parênteses, uma heresia própria minha. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Vamos lá. Água em vinho, aonde? Quem falou para ele fazer? A mãe dele. Eu quero te falar o seguinte, meus amigos. Olhando para esse texto, minha heresia própria, a minha pergunta com o texto é: como é que Maria sabia? E eu não posso provar o que eu vou falar. Então, se você quiser jogar fora, você joga. Mas, olhando para o texto e questionando por que Maria falou isso para Jesus, talvez Jesus já fazia isso dentro de casa. Talvez Jesus já fazia alguns milagres caseiros, só que ainda não era o tempo. Então Jesus fala assim: ainda não é meu tempo. Mas Maria fala assim: vai lá e faz, menino. E Jesus começa o ministério dele num casamento, transforma a água em vinho. A questão é, a razão de Jesus esperar tanto, mesmo ele estando pronto, talvez fazendo milagres caseiros, é que o Jesus encarnado, totalmente consciente do seu propósito. A gente está aqui discutindo: ah, Deus, eu tenho certeza? Não tenho. Ele era o Deus encarnado, tendo certeza do seu propósito. Ele esperou porque ele estava insatisfeito com o relacionamento que ele tinha com Deus. Então ele poderia esperar tanto tempo ele fosse necessário, porque ele tinha o mais importante, que era o relacionamento com o Pai. A nossa satisfação precisa estar nele. Talvez, meus amigos, você tenha um monte de palavras, mais uma vez aí falando, mas a tua satisfação precisa estar nele. Porque se estiver nas coisas que você faz, e se algum dia isso acabar? Você deixa de cumprir o seu propósito porque essas coisas acabaram? Se a nossa satisfação está no que a gente faz, quando isso nos for tirado, entraremos em crise. Nosso papel é agradá-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Meus amigos, eu queria, por último, queria que você abrisse em Salmo 1 aí. Salmos 1. Enquanto você abre, sabe, meus amigos, eu esperei muito tempo. Eu obedeci e continuo obedecendo a Deus, glória a Deus. Mas onde nós estamos hoje, eu e minha esposa e minha família, é um cumprimento de algo que o Senhor falou lá atrás com a gente. E nós esperamos dolorosamente. Eu não vou falar assim: nossa, foi lindo, foi super fácil esperar. Foi super tranquilo, gente, é só esperar. Não. A gente passou por muita prensa de Deus. Nos dias próximos da minha ordenação, eu já contei isso aqui, muitos sabem da história. A minha mãe faleceu uma semana antes da minha ordenação. E uma semana depois do meu aniversário. Nós passamos por outras coisas no meio do caminho também, que são coisas materiais, coisas ruins que aconteceram, doença, Covid, um monte de coisa. Mas nesse estágio de uma semana antes, meus amigos, a minha mãe, ela gastou a vida dela para que eu estivesse nos pés do Senhor. A minha família, meu pai e minha mãe, meu pai não é crente até hoje. Ele deu uma flertada com a igreja assim, foi
Voltou, foi, voltou e desviou de vez. Minha mãe me segurou muito tempo. Minha mãe era aquela que me arrastava para a igreja. E ela pagou um preço gigantesco para que eu estivesse aqui hoje. Ela gastou seus dias. Eu lembro de acordar de manhã, de madrugada. Ela fazia vigília na televisão, gente, orando pelas pessoas. Acordar de manhã e sempre ela está orando. Sempre ver uma Bíblia aberta. Sempre ver um livro sendo lido. E ela sempre me corrigindo, com amor e às vezes com dor. E sabe, meus amigos, a minha mãe, ela começou a passar mal no final de agosto, por aí, outubro. Agosto, setembro, outubro. E ela ficou um mês no hospital. E para mim, minha mãe é uma heroína da fé. Porque ela orou tanto tempo por mim. E ela não viu aqui na terra o que aconteceu, da ordenação que ela tanto falava. Ela tinha orgulho de falar que eu estava na igreja. E eu vejo que ela não viu isso. Talvez tenha visto lá da sala do trono. Mas não viu. Mas ela cumpriu o propósito dela. Se eu estou onde eu estou hoje é porque ela me arrastou para a igreja. Eu quero te dizer, meus amigos, o apelo de hoje, eu não quero trazer emoção para você, mas eu quero que você entenda que existe um preço a ser pago pela espera. Existe um preço a ser pago pelos processos da nossa vida. Salmos 1, que você abriu aí, diz assim: bem-aventurado é aquele que anda Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo, mais uma vez, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido.